E aí, galera do YouTube, eu sou o Joey do canal MangaTube. E galera, dessa vez com vocês um vídeo de teoria e uma teoria envolvendo Death Note e Platinum End. Bom, Death Note é uma obra que foi lançada lá em 2003 no Japão e que posteriormente ganhou um anime no ano de 2006. O Platinum End é uma obra que foi lançada em 2015 e que vai ganhar um anime que vai sair nesse ano de 2021. Ambas são obras dos autores Tsugumi Ohba e Takeshi Obata, mas será que essa é mesmo a única semelhança que essas obras possuem? Vocês acreditariam se eu dissesse que essas obras elas podem se passar no mesmo universo? Então fica aí no vídeo que após a vinheta eu vou falar tudo pra vocês. E se você curte esse tipo de vídeo, já sabe, deixa o seu gostei porque ele ajuda a gente pra caramba. Se você não for inscrito no canal, já se inscreve e ativa o sininho de notificação para sempre que sair um vídeo novo, você ser avisado. E também, se quiser ajudar o canal de alguma outra forma, clica no botão Seja Membro e conheça os benefícios. Se aí você já pode aproveitar que você vai se tornar um membro, né, que a gente tem um grupo exclusivo para membros. A gente fica discutindo lá várias teorias de Death Note também. Lembrando que com esse vídeo eu não quero necessariamente dizer que as duas histórias acontecem ao mesmo tempo, mas sim que a ideia de ambas foi pensada para que coexistissem. Deu para entender? Então vamos lá. Primeiro, em Death Note, nós temos os Shinigamis, que são os deuses da morte. Eles escrevem os nomes dos humanos em seus cadernos para que assim matem aquele humano e adquiram para si o restante do tempo de vida que aquela pessoa teria. Os Shinigamis eles fazem isso por diversão, mas muito por trás ali, por baixo dos panos, para também controlar a natalidade do nosso mundo. Como assim, né? Não ter pessoas nascendo demais e nem pessoas morrendo de menos. Tanto que todo humano ele já nasce com uma expectativa de vida. E o Death Note justamente ignora essa expectativa de vida, né? Nenhum ser humano nasce predestinado a morrer por um Death Note, né? O Death Note ignora o que iria acontecer no futuro com aquela pessoa e já a mata instantaneamente ou de acordo com o que a pessoa, o Shinigami, escrever. Os Shinigamis eles são governados pelo Shinigami Daioh, que é o deus supremo dos Shinigamis. E o Shinigami Daioh, ele é o senhor absoluto da morte. É ele quem comanda os Shinigamis e também é ele quem dita as regras do mundo dos Shinigamis e de uso do caderno. Em Platinum End, nós temos os anjos. Mas ao contrário do que vocês podem pensar, os anjos não têm um Life Note, que seria, né, um caderno da vida. E eles também não ressuscitam quem morreu. Até porque essa teoria que eu tô falando aqui pra vocês diz que as histórias se passam no mesmo universo. E lá em Death Note a gente sabe que não existe ressurreição. Uma vez que você morre, já era. Então, o que os anjos fazem? Na própria história de Platinum End, é dito que os anjos eles agem para proteção dos seres humanos. Como se fosse uma espécie de anjo da guarda. A Nace, lá em Platinum End, ela é a anjo da guarda do Mirai, que é o protagonista da história. E mesmo antes da história começar, a Nace disse que já estava vigiando o Mirai. Portanto, os anjos, eles cuidam dos seres humanos enquanto eles estão vivos, para que assim eles consigam cumprir o seu tempo de vida. É claro que os anjos não intervêm diretamente sempre na vida dos seres humanos. Mas os anjos, né, eles são responsáveis ali por vigiar os seres humanos para que eles possam viver. Os anjos, eles são governados por um Deus absoluto e todo-poderoso. Mas, assim, não é o Deus da vida, né, igual o Shinigami Daioh, que é o Deus da morte, não. Na história eles chamam de apenas Deus mesmo, sem nenhum tipo de alcunha ou subtítulo. Então, dessa forma, nós temos os anjos que cuidam dos seres humanos para que eles possam viver e os Shinigamis que matam os humanos quando chega a hora deles ou até mesmo por diversão, como a gente falou. Mas as semelhanças, gente, não param por aí. Lá em Death Note, a gente pode ver tanto no anime quanto no mangá, no mundo dos Shinigamis, que existem vários Shinigamis espalhados.
Porém, a história, ela só foca em 12 deles. Ou 13, né, se a gente for levar em conta o Light Shinigami, que é o Shinigami que aparece ali no OVA, e que tem a teoria, né, dele ser o Light Shinigami também aqui no canal, mais o próprio Shinigami Daioh, que aí, como ele é um deus, ele não entra nessa contagem de Shinigamis. Então, fechamos aí em 13 Shinigamis que tem uma aparição mais importante. Tanto, né, que esses Shinigamis, eles possuem uma hierarquia no mundo dos Shinigamis, que vai de 1 a 13, e quanto mais próximo de 1, maior é a influência daquele Shinigami no mundo dos Shinigamis. Em Platinum End também existe diversos anjos, né, lá na dimensão onde os anjos vivem. Porém, Deus possui com ele 13 anjos especiais, que também são divididos em categorias, e aí entra nessa parte também de hierarquia. Mas aí a dos anjos, a gente tem os anjos comuns e os anjos especiais. Tanto, né, que são esses 13 anjos especiais que descem à Terra quando Deus pede para que eles batalhem entre si para encontrar um sucessor para ele. Em ambas as histórias nós temos o 13 como destaque, né, tanto sendo 13 Shinigamis quanto sendo 13 anjos, que atuam ali diretamente com o seu respectivo deus. Apesar de os Shinigamis eles poderem matar os humanos com os cadernos, os anjos também conseguem matar humanos, atingindo eles com uma flecha branca. E para que um anjo, né, ele vai usar uma flecha para matar um humano se a missão dele é somente vigiar o ser humano? Diferente dos Shinigamis, que matam com o caderno em qualquer momento os seres humanos, os anjos eles só matam o humano quando de fato chega o tempo daquela pessoa morrer, e por isso que eles usam a flecha branca. E em Platinum End a gente pode até ver que quando um candidato a Deus morre, o anjo ele pega a alma daquela pessoa, e a gente pode até ver de fato o anjo tirando ali a alma daquela pessoa e leva para algum lugar. Na história de Platinum End, em nenhum momento é citado céu e inferno. E a gente sabe que em Death Note já foi dito, e existe até a regra disso, que não existe céu e inferno. Quando uma pessoa morre, a sua alma vai para o Mu, né, para o vazio. Então, quem leva a alma de um humano que morre justamente para o Mu são os próprios anjos. E lá essas almas vão ficar para toda a eternidade. E em Platinum End isso fica de fato muito concreto, porque como eu falei, dá pra ver que o anjo pega só a alma da pessoa, o corpo ainda continua ali. Em Death Note, quando algum ser humano morria pelo caderno, não acontecia nada sobrenatural com seu corpo, o corpo continuava ali e a pessoa morria. Tanto que no caderno existe até uma regra de que a morte tem que ser algo possível, né? Não pode ser nada impossível. Mas enfim, como eu falei, os anjos eles resgatam a alma do humano e levam para o Mu. Algo que pode reforçar essa parte da teoria é que os Shinigamis em Death Note eles nunca pareceram se importar com o Mu, né? O Mu não tem esse foco na história, seja no mangá ou no anime. E eles também parecem não se importar com o que acontece, né, justamente depois que uma pessoa morre. Não é nem citado na história que os Shinigamis são responsáveis pela alma das pessoas, né, pelo pós-morte daquelas pessoas. Apenas de que toda alma que morre vai para o Mu. Daí você que é mais assíduo com Platinum End, você que já leu tudo e que você se acha o espertão, você vai chegar e falar assim: mas Joey, você tá falando aí que os anjos, né, que vigiam os seres humanos como anjos da guarda, eles que matam um ser humano quando chega o momento desse humano morrer. Mas, lá em Platinum End, é dito que somente os anjos especiais possuem a flecha branca. Não é todo tipo de anjo que tem. Mas aí eu digo pra você, é justamente esses anjos especiais que ficam responsáveis por matar um humano quando chega a hora dele morrer. Já que a gente tem essa hierarquia dos anjos, não faria sentido, de fato, um anjo comum ter uma tarefa, né, tão difícil quanto isso. Já que se a gente tem também Shinigamis, né, que apesar de saberem da responsabilidade que tem, eles agem como um idiota, por que isso também não aconteceria com
um anjo. Então é justamente por isso que Deus tem essa hierarquia com os seus anjos, para que os anjos mais responsáveis, os mais especiais, que utilizassem a flecha branca de fato quando chegasse a hora daquele ser humano morrer. Daí, a hierarquia, né, faz com que cada anjo tenha a sua função, seja ela observar, interagir ou levar a alma de alguém. Os Shinigamis, eles possuem o poder dos olhos do Shinigami e com isso eles conseguem enxergar a expectativa de vida de uma pessoa. Além da flecha branca e da capacidade de voar, os anjos também têm o poder da flecha vermelha, que na batalha, né, lá para suceder Deus, faz com que uma pessoa em que você atirou a sua flecha vermelha se apaixone por você por 33 dias. Todo anjo, por mais comum que seja, ele possui essa flecha vermelha. E na nossa teoria, essa flecha vermelha é muito mais do que uma flecha que faz simplesmente alguém se apaixonar por você por 33 dias. Essa flecha, ela simboliza a ligação do anjo com o humano responsável por vigiar. É ela quem liga o humano com o seu anjo da guarda, né? Um símbolo de elo ali entre os dois. Além disso, também, os Shinigamis e os anjos, eles têm mais uma coisa em comum. Eles não foram feitos para terem sentimentos pelos seres humanos. Um Shinigami, né, que acaba demonstrando um sentimento de afeto por algum ser humano, inclusive, né, salvá-lo da sua morte, acaba morrendo e desaparecendo para sempre. Para um anjo, isso é um pouco mais diferente. Deus, ele recompensa o anjo que demonstrar compaixão por um ser humano, apesar de que nem os próprios anjos sabem disso. Isso porque, né, os anjos, eles também foram criados para não terem nenhum tipo de sentimento, e sim só cumprir a sua função de vigiar e levar a alma de um humano quando chegar a sua hora. Só que quando um anjo, ele demonstra compaixão, isso mostra, né, o quanto eles entendem o quão difícil é viver e ter um apego a um humano que você protege. E para Deus, isso é algo muito bom. Nós acabamos de falar, né, que um Shinigami, ele pode sim morrer, mesmo ele sendo um deus da morte. E um anjo, ele pode morrer também? Em Platinum End, nós não tivemos nenhum caso de morte de um anjo, mas já foi dito que Deus pode muito bem fazer com que um anjo desobediente desapareça. Ou, se a gente for trazer, né, para um lado aí mais bíblico, quem sabe um anjo que vá para o lado do mal ou que se torne desobediente para Deus acabe se tornando um anjo caído, ou, quem sabe, acabe se tornando um Shinigami. Um Shinigami, ele pode ser promovido, né? A gente falou já a respeito da hierarquia dos Shinigamis, que vai de 1 a 13. Então, se algum Shinigami dentro dessa hierarquia morrer, algum outro mais comum pode acabar se tornando ali. E a gente já teve esse caso também em Death Note lá com a Arma e o Beppo. Então nós tivemos a morte da Ren e do Jelos, sobrou 2 espaços, a Arma e o Beppo, eles acabaram entrando. E em Platinum End, um anjo também pode ser promovido. Ele pode iniciar sendo um anjo comum e depois acabar sendo promovido para um anjo especial. Em Platinum End, Deus está passando o seu cargo para um ser humano. Ou seja, né, alguém ali para suceder o seu trono e os seus poderes. Em Death Note, nós não sabemos se o Shinigami Daioh pode ser substituído, né? Ou há quantos anos, ou milênios, ou o que for, ele já está ali no cargo. Mas nós acreditamos que sim, que pode haver uma sucessão do Shinigami Daioh, nós já até comentamos disso em um outro vídeo, já que a hierarquia dos Shinigamis também existe para saber quem pode ser o próximo rei, né? Já que quem está ali mais próximo de um está mais próximo do Shinigami Daioh. Em Death Note, os Shinigamis, eles representam algum tipo de pecado dos seres humanos, e isso foi até confirmado em uma entrevista com os próprios criadores, né? Como a preguiça, a gula, a vaidade. E em Platinum End também já foi confirmado em uma entrevista pelos autores que os anjos, eles representam qualidades dos seres humanos. E qualidades, sejam boas ou ruins, né? Como o amor, a ternura, sabedoria, ou coisas ruins como a destruição e vício, né? Como jogos de azar. Ah, Joey, aí vai começar agora as controvérsias, né? Você disse aí que
não dá pra reviver ninguém, né? E que os anjos, eles só pegam a alma das pessoas e levam lá pro Mu. Mas por que em Platinum End tem um anjo que diz para um dos candidatos de Deus de que se ele se tornasse Deus, ele poderia reviver a irmã dele que estava morta? Bom, o anjo disse que se ele fosse Deus, ele podia fazer isso, e não que outro anjo faria isso por ele. Anjos, de fato, não revivem as pessoas, e em Platinum End isso fica muito claro, até porque se os anjos conseguissem reviver alguém, eles reviveriam seu próprio candidato a Deus a hora em que ele morresse. Mas um Deus, ele pode fazer o que ele quiser, afinal, ele é onipotente. E se a gente for até trazer para um caso de Death Note, o Shinigami Daioken cria as regras, só que no momento em que ele quiser, ele pode burlar essas regras e ignorar. Existem regras dos Shinigamis que um Shinigami pode ter só um caderno, mas a Meadra lá fez um acordo com o Shinigami Daioh, ele deu um outro caderno para ela porque ele quis. Tem a teoria do Light Shinigami, né, de que o Shinigami Daioh pegou a alma do Light do Mu. Enfim, Deus pode fazer o que quiser. Então, isso de reviver uma alma, de fato, um Shinigami ou um anjo não consegue, mas se Deus quiser, ele tem poder para tudo e ele vai conseguir. Joy, então, anjos e Shinigamis, eles se conversam, né? Eles sabem a hora que tem que matar alguém. Um Shinigami fala, ó, vou matar esse aí. Um anjo fala, ó, já tô chegando a hora desse aqui. Não, pessoal. Um Shinigami, ele mata quando ele quer. Um Shinigami, ele é a representação da morte. E os anjos, eles só tentam fazer com que os seres humanos vivam bem, né? Enquanto estiverem vivos. E eles representam a vida. A vida e a morte, elas andam lado a lado, né? Inclusive, a gente tem até aquele ditado, né? Que para morrer, basta estar vivo. E afinal, esse é o ciclo natural da vida. E um Shinigami, ele precisa de um anjo tanto quanto um anjo precisa de um Shinigami para que esse ciclo possa se formar, né? E para que esse ciclo possa continuar. Bom, pessoal, então essa foi a teoria, né, a respeito de Death Note e Platinum End se passarem no mesmo universo. Lembrando que todas essas informações foram pegadas de dados oficiais, mas não quer dizer que ela seja necessariamente uma verdade, né? Como o próprio vídeo diz, é uma teoria. Então, se você gostou da teoria, deixa aí o seu like. Se você tem coisas que você acha que pode completar nessa teoria, é só colocar aí nos comentários. E compartilha aí com seus amigos, né, que gostam de Death Note, que gostam de Platinum End, para ver também o que eles acham. Bom, galera, muito obrigado então por assistir o vídeo até aqui. Nos vemos na próxima. É isso aí, valeu, falou e...